Olá cinéfilos e cinéfilas, tudo bem? Chegamos aqui ao terceiro episódio da nossa série sobre os indicados ao prêmio de melhor filme no Oscar 2018. Lembrando que você pode ver a relação completa dos lançamentos dos vídeos aqui embaixo na descrição. E hoje nós vamos falar de mais um campeão de indicações desse ano no Oscar, Dunkirk. Quando foi lançado no ano passado, Dunkirk foi considerado logo de cara como um dos grandes favoritos ao Oscar, mas acabou perdendo fôlego na corrida. Isso acontece bastante. Um filme é lançado e a crítica avalia que ele tem grandes chances de Oscar, mas aí vem outros lançamentos que vão sendo mais badalados e aquele outro vai ficando para trás. Parece ser o caso de Dunkirk. Das suas 8 indicações, 6 são para premiações técnicas e apenas 2 para aquelas premiações consideradas mais importantes. Melhor filme e melhor diretor para o Christopher Nolan. Nolan, que vem emplacando grandes sucessos como Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, A Origem, Interestelar e por aí vai. Eu comparo o Nolan ao Steven Spielberg, não no talento, claro, mas na capacidade de fluir por gêneros variados, fazendo filmes muito distintos entre si, indo desde filmes mais cult, mais cabeça, passando por ficção científica, filmes do Batman, até chegar a um drama de guerra como Dunkirk. O Spielberg também é assim, ele não fica preso à mesma coisa. O mesmo cara que fez E.T. foi capaz de fazer Indiana Jones, Além da Eternidade e A Lista de Schindler, filmes completamente diferentes entre si. E apesar de não ser um dos meus diretores prediletos, nesse filme o Christopher Nolan acertou em cheio. A direção é precisa, rendendo essa indicação merecidíssima a melhor diretor. Aliás, nesse ano preciso dizer que estamos tendo uma bela safra de direções muito boas. A gente sente que ele sabe o que quer ali, que sabe o que está fazendo e o porquê de cada coisa. Tem diretor que se perde em conceitos e começa a apelar para modismos. Não é o caso do Nolan. Ele diz, quero passar essa emoção desse jeito. Vai lá e faz. Sem exageros, sem Michael Bayismos, digamos assim, que me perdoem os fãs do Michael Bay. Dunkirk é estrelado por... Aí é que está. É difícil separar os atores deste filme entre principais e coadjuvantes, simplesmente porque ele não tem um plot central. São várias histórias paralelas, todas com o mesmo grau de importância para a composição do filme, sem que uma se sobreponha à outra. Isso é até um pouco confuso no começo, às vezes você pode até achar que seria algum tipo de flashback, mas logo você consegue entrar no ritmo e compreender o que está se passando. Entre os nomes mais conhecidos estão Tom Hardy, estrela de Mad Max, Sir Kenneth Branagh, respeitadíssimo ator e diretor inglês, e Mark Rylance, ganhador do Oscar de ator coadjuvante por Ponte dos Espiões. Há uma série de atores jovens que também merecem destaque. Cillian Murphy, que atuou com Nolan em A Origem, Fionn Whitehead, que antes havia protagonizado a minissérie inglesa Him, Jack Lowden, outro ator de sucesso na TV inglesa, que estourou na minissérie Guerra e Paz, Aneurin Barnard, que apesar de ser do país de Gales interpreta um francês no filme, e Barry Keoghan, que no ano passado também esteve em O Sacrifício do Servo Sagrado, com Nicole Kidman e Colin Farrell. Mas a grande surpresa de Dunkirk, a grande revelação para mim, foi mesmo Harry Styles, vocalista da boy band One Direction. C'est quoi donc vous ennuyez le plus de votre vie avant One Direction, avant le phénomène One Direction? Confesso que quando foi anunciado que ele estaria nesse filme, eu pensei comigo mesmo, mas que porra o Nolan está fazendo? Pois é, acontece que o cara mandou muito bem, mostrando ter sido uma aposta acertadíssima do diretor. Isso serve para que a gente reveja um pouco nossos conceitos.
Esses pequenos preconceitos nossos de cada dia, se é que existem pequenos preconceitos, não estão mesmo com nada. Só servem para depois a gente quebrar a cara e ter que dar o braço a torcer. Como eu disse, Dunkirk conta várias histórias dentro de um mesmo evento, que é a Batalha de Dunkirk, ou Dunkerque, que é o nome aportuguesado da cidade francesa, palco desse confronto. Essa batalha foi um dos pontos cruciais da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu foi o seguinte: os soldados alemães foram avançando sobre a Holanda, a Bélgica e a França e empurrando as tropas francesas e os britânicos que tinham ido ajudar. Foram empurrando, até que essas tropas aliadas ficaram presas entre o mar e as tropas alemãs. Isso se deu exatamente na cidade de Dunkirk, ou Dunkerque, às margens do Canal da Mancha, que separa a França e Inglaterra. Eram 400 mil soldados ingleses, um número inacreditável, e eles precisavam atravessar o canal para voltar ao seu país. Mas como fazer isso se os navios e submarinos alemães estavam por todo lado? E pior ainda, os navios de guerra britânicos estavam ocupados em outros cenários de guerra e não teriam como ir ajudar. Ou demorariam muito para chegar lá. Então, qual foi a ideia para salvar aquela gente toda? Convocar os pescadores ingleses. E os pescadores atenderam ao chamado e partiram para salvar os soldados de Vossa Majestade. E são essas diversas visões do mesmo evento que o Christopher Nolan tenta passar. Os soldados tentando sobreviver a todo custo na praia, os pilotos de combate tendo que defender a pátria e se defender ao mesmo tempo, os comandantes tendo que tomar decisões difíceis em meio ao caos, o soldado traumatizado que não quer voltar à praia e os civis representados em especial no pai, no filho e em um outro rapaz amigo do filho que estão entre os pescadores que partiram em auxílio às tropas. Talvez tenha faltado a visão de quem estava em terra na cidade e que certamente também sofreu muito com aquilo tudo. Talvez essa fosse uma das visões mais importantes, já que são pessoas que não estão envolvidas diretamente no conflito, mas que sempre pagam o pato. O foco do filme é o ali e o agora, é a luta daquelas pessoas pela salvação. Não importa o que aconteceu antes na vida deles, ou mesmo quem são aquela gente. Tanto que não há nenhum flashback ou qualquer outro recurso como a gente costuma ver em filmes de guerra, como cartas ou personagens contando histórias do passado. Outra prova desse foco é que em nenhum instante os inimigos são mostrados, com exceção de uma sequência ou outra onde aparecem aviões alemães em combate, mas no máximo isso. Eu ouvi algumas pessoas reclamando dessa falta de uma trama central, de um personagem principal. Gente reclamando que não encontrava em que ou em quem se pegar exatamente pela ausência dessa âncora. Eu discordo desse ponto de vista. Acho que a ideia do Nolan, embora eu não tenha visto dizer isso, seria mostrar que ali são todos iguais. Todos têm a mesma importância. Assistindo ao filme, você percebe que todos têm o seu momento histórico, heróico e o seu momento de fraqueza. Em resumo, são todos seres humanos lutando para sobreviver. Se ele colocasse um personagem que fosse maior que o outro, quebraria isso e o efeito do filme seria muito diferente. Pelo menos é o que eu analiso, não sei se vocês concordam ou não. Como eu falei mais atrás, isso pode ser até um pouco confuso no início, até você começar a entender as histórias paralelas, mas depois foi fácil. Também é um filme de poucos diálogos. Se você vai assistir Dunkirk esperando encontrar que o Nolan use os mesmos diálogos cortantes que ele utilizou no Batman, já fica aqui o aviso. E aqui a curiosidade é que o diretor, que também é o roteirista, estudou a linguagem do cinema mudo para entender como ele poderia passar toda a carga dramática do filme, mesmo com um número reduzido de diálogos. Algo que me chama sempre a atenção em dramas de guerra como esse é o dilema entre salvar os feridos ou salvar a si próprios. Tem um momento em Dunkirk em que é colocado para o comandante exatamente esse dilema. Ele teria brevemente que escolher, pois o espaço de uma maca comportaria 7 homens em pé, nos poucos navios de resgate antes da chegada dos pescadores. O que fazer? Para nós aqui, sãos e salvos, parece uma decisão fácil,
mas se colocando na pele de quem tem que resolver, imagine você como deve ser difícil pensar em quem vai sobreviver e quem vai morrer. Dunkirk traz um exemplo clássico da famosa jornada do herói, que pode ser vista especialmente na trajetória da família de pescadores. Para você que não conhece, esse termo representa boa parte dos filmes existentes. É um conceito baseado nos mitos gregos, que mostra que a maioria das narrativas, no fim das contas, se estruturam basicamente da mesma forma. Um herói que vive uma vida comum e é chamado para uma grande aventura. De início ele recusa esse chamado, mas conhece um mentor, alguém mais experiente que irá guiá-lo. Então abandonam a vida comum e partem para atender ao chamado. Vencem diversas provações, passam por diversos traumas, até alcançar o êxito e obter a recompensa chamada de Elixir Sagrado. O Elixir aqui representa o alvo principal, a motivação principal da jornada. No caminho de volta, mais provações até retornar ao lar com o Elixir. E esse conceito pode ser adaptado e vem sendo adaptado de modo a servir a qualquer gênero cinematográfico. No caso de Dunkirk, os 3 pescadores viviam uma vida simples e comum no litoral inglês quando foram chamados à aventura, que é a guerra. O mentor seria o pai, o experiente condutor do barquinho. Os heróis enfrentam diversas provações e testes e encontram aliados pelo caminho, e têm êxitos nessas lutas. Há a grande crise, aquela em que é vida ou morte. Depois de vencer a crise, a recompensa, que é o encontro do Elixir Sagrado, representado pelas tropas britânicas. No caminho de volta, os heróis novamente enfrentam a morte, e tudo culmina no retorno ao lar com o Elixir, ou seja, com os soldados. Dunkirk tenta contar uma história de guerra de um jeito diferente do convencional, e consegue isso com êxito. Esse é o seu ponto forte, é o que o torna importante. Renovar um gênero não é algo simples de ser feito, e muito diretor bom já fracassou tentando. Embora não chegue a ser uma obra-prima dos filmes de guerra, como Platoon, Apocalipse Now, Resgate do Soldado Ryan, sem dúvida é um dos principais títulos dessa safra e merece ser visto. Se Dunkirk tem chances de ganhar o Oscar de melhor filme, acho difícil, bem difícil. Não vem mesmo entre os mais cotados nas últimas semanas, além de ter passado meio batido naquelas premiações consideradas como prévias do Oscar. Então, seria mesmo uma surpresa, e a gente sabe que a academia não é muito adepta de surpreender, embora às vezes aconteça. Mas eu quero mesmo saber é a sua opinião. Conta aí nos comentários. Amanhã a gente volta com o especial do Oscar falando sobre Lady Bird. Não perca, curta, compartilhe. Até lá!